Todo mundo encontrou aí? Salmos 1. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado é o homem, que ele não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Olha aqui, você ama a lei do Senhor? Ama sim ou não? Você fala, a lei não é bênção não, só vai dar graça. A lei de Deus é bênção para nós, irmãos. Eu amo a lei do Senhor, porque graças à lei do Senhor, eu posso saber que eu sou um pecador. E sem a lei de Deus, eu ia saber como. A lei de Deus é bênção para nós. E olha aqui, o salmista ainda diz: e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, e no devido tempo ele dá o seu fruto, e cuja folhagem, o quê? Não murcha. E tudo o que ele faz será bem, em nome de Jesus, na sua vida. O ímpio não são assim. São, porém, como uma palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor, Ele conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nos abençoe nessa noite. Que a Tua palavra ela venha no nosso coração, Senhor. Que em nós ela gere fruto, transformação. Nos lapida, Senhor Jesus, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Muda o nosso coração, transforma nossas vidas. Nos abençoe com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre 7 lemas para viver e vencer, para que nós sejamos, assim como disse o salmista, esse justo, o homem bem sucedido, né? Parece, irmão, que não está nem no começo do ano, né? Porque o Covid já está assim, já está no meio de janeiro. E tem gente que ainda está soltando fogos, que acha que ainda está em festa. Irmão, volta para a realidade. Tem gente que diz assim: o ano do brasileiro só começa depois do carnaval. Quem já ouviu falar isso aí já? Eu já disse também isso. Já disse essas besteiras também. O nosso ano ele começa no dia 1. Ele começa no dia 1, meia-noite. É aí que começa o nosso ano. Nosso ano começou e tem gente que não veio viver esse ano ainda. Por quê? Ainda está vivendo as coisas do passado. Não começou a viver o novo ano que o Senhor trouxe. Esse não vai ser bem sucedido. Esse não vai experimentar da bondade do Senhor. Esse aqui não vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto no seu devido tempo e que as folhas não murcham. No último versículo diz assim, irmão: o Senhor conhece. Fique para quem está do seu lado, olhando no olho dele, assim, falando: Deus te conhece. Talvez você não conheça quem está do seu lado aí, mas Deus conhece. Salmista, capítulo 139, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e Ele conhece. Ele é aquele que sabe tudo ao nosso respeito. Ele sabe como nós temos vivido a nossa vida. Para alguns, irmão, isso é bênção. Mas para alguns, isso é um tremendo pavor. Porque Deus conhece. Ele é o que conhece tudo. Que conhece todas as coisas. É aquele que sonda o mais profundo do seu coração. Ele é daquele que ninguém pode se esconder. A gente se esconde de muito, mas de Deus nunca. A gente pode ir, faz ou deixa de fazer, mas um que está conosco sabe de tudo.
Porque aqui na igreja, irmão, é uma glória estar aqui na igreja. Você gosta de estar aqui na igreja? Eu gosto de estar aqui na igreja. Aqui é uma bênção ser crente, não é não? Eu consigo ser crente aqui, é uma bênção, todo mundo consegue. Agora eu pergunto, irmão, será que algumas coisas que você faz, você faria se tivesse uns 10 irmãos da igreja lá olhando? Ou talvez a gente fale, não, eu ficaria constrangido. Mas sabe onde está o nosso pecado? É a falta de temor a Deus. Porque Deus conhece, Deus sabe, a gente não fica nem aí. Deus sabe, nós não está nem aí. Mas se algum irmão souber, fica com vergonha. Se algum irmão ouvir, aí nós fica mal. Mas Deus já não sabe. Ele não é o principal de todos. Ele não conhece. Mas sabe o que acontece? O nosso coração tem temor a homens, mas não tem temor a Deus. Mas para que a gente possa viver e vencer, algumas coisas a gente tem que fazer. Eu vou falar de alguns lemas. O primeiro, abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias, é mais à frente. Depois de Salmos aí, pode ir lá para frente. Depois de Isaías, lá no capítulo de número 1. Salmos, capítulo de número 1. Jeremias 1. Jeremias, capítulo de número 1. No versículo de número 5, Jeremias 1:5, diz assim: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Quem está falando isso aqui, irmão? Deus falando a Jeremias. Jeremias, antes de você nascer, eu te conheci. Primeira coisa que a gente precisa fazer, irmão, isso, eu quero que se você guardar isso aqui, de tudo que eu falar, eu estou feliz. Isso aqui define muita coisa na nossa vida, que é eu saber qual é o meu propósito. Primeira coisa que eu preciso fazer para vencer na minha vida é saber qual é o meu propósito. Eu te pergunto, você sabe para que você nasceu? Qual é o seu propósito? Para que você veio nesse mundo? Ou você acha que você caiu de gaiato aqui? Caiu de paraquedas aqui? Você acha que você foi um acidente? Você acha que você foi o último filho, mas foi por um acaso, que sua mãe não queria ter mais? Você acha que é por causa disso? O Senhor, antes de você nascer, Ele te escolheu. Olha aqui para mim, irmão. Antes de você nascer, Ele te escolheu. Ele te consagrou. A palavra de Deus lá em Salmo 139:16 diz que Ele escreveu um livro ao nosso respeito. Agora, olha aqui. Você não fica se perguntando: Deus, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu vim nascer aqui, no estado de Pernambuco, para vir nascer aqui a maioria? Por que eu vim nascer aqui? Por que eu não nasci numa família bem rica, lá em Londres? Por que eu não nasci lá no interior da África, lá onde não tem nem água? Por que eu não nasci lá? Por que eu vim nascer aqui? Qual o seu propósito para mim? Qual é o seu propósito para a minha vida? Você não se pergunta isso, não, irmão? Ou você fica deixando assim, deixa a vida me levar, como diz o famoso poeta, a vida leva eu? É assim que você vive a sua vida? Vamos ver o que dá, para ver como é que fica? Mas sabe aqui uma coisa, Deus, antes de você nascer, te deu um propósito. E se você não está vivendo o propósito de Deus, você está em pecado. Se você não está vivendo o propósito de Deus, você não está vivendo o melhor da sua vida. Eu era atleta, irmão. Você pode não acreditar, mas eu era atleta. Eu corria maratona, eu jogava bola, eu treinava luta, eu jogava basquete, jogava handball, eu era atleta, irmão. Fazia faculdade, eu vou dar aula, vou ser um professor de educação física. Mas esse não era o propósito de Deus para mim.
Quando eu me converti, irmão, quando eu entrei na igreja, um bom tempo depois, que eu fui descobrir qual era o propósito de Deus para a minha vida. Porque o pessoal chegava e falava assim: você vai ser pastor. Eu falava: tá amarrado, tá arrependido, por escreve, em nome de Jesus, amém. Que eu não queria. Mas antes de eu nascer, Deus tinha me escolhido. Porque você acha que eu me escolheria, irmão? Você acha que eu chamaria um cara igual eu? Nunca. Mas olha que Deus chama você para um propósito. Agora, a pergunta é: o que e para quê? Você só vai ser feliz, olha aqui, na sua vida, no dia que você entender para que você nasceu. Antes disso, você vai ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Pá, pá, eu vou tentar isso, eu vou tentar isso, eu vou tentar isso. Nosso irmãozinho aqui da mesa de som falou: pastor, agora eu vou entrar no exército. Ora por mim aí. Meu irmão, eu vou orar. Eu vou orar, sabe para quê? Para que seja feita a vontade de Deus. É para isso que eu vou orar. Ele me ligou, eu falei: e aí, resolveu tua vida? Eu falei: ah, ainda não. Eu falei: tá orando? Ele falou: tô. Eu falei: tá orando para quê? Aí eu nem lembro que ele respondeu. Eu falei: não, você tem que orar para que seja feita a tua vontade. Irmão, eu posso dizer para você, eu sou um cara feliz. E feliz de domingo a domingo. Tem gente que só é feliz de final de semana. Porque trabalhar para ele é horrível. Trabalhar é um peso. Segunda-feira ele morre e ressuscita só sexta-feira à tarde. Você conhece alguém assim? Que só reclama do trabalho dele. Que ódio da minha vida. Irmão, meu pai, ele falava assim para mim. Meu pai não é convertido não. Baixa um pouquinho o som de fundo para mim, João. Meu pai não é convertido não. E quando eu comecei a fazer faculdade, eu ganhava uma bolsa de 100% que ele trabalhava na faculdade. E eu era uma ovelha negra da família. Que as minhas irmãs foram fazendo faculdade, se formando. A minha irmã foi fazer faculdade de engenheira química. Meu pai falou: minha filha vai ganhar dinheiro. Aí eu falei: pai, eu quero fazer educação física. Mas educação física não dá dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, você não vai fazer educação física. Conselho que minha mãe deu. Minha mãe falou assim: ó, não queira ganhar dinheiro, queira ser feliz. E se você for feliz, isso é muito mais que querer ganhar dinheiro. Isso foi muito importante para mim decidir o que eu queria fazer da minha vida. Agora, eu pergunto para você: você quer ganhar dinheiro ou você quer ser feliz? Tem gente que só quer ganhar dinheiro. Agora, olha, descobrir o propósito de Deus é talvez uma das coisas mais importantes da nossa vida. Porque só aí você vai ter prazer. Só aí você vai ser feliz de verdade. Você não vai ser feliz só de final de semana. Você vai ser feliz de domingo a domingo. Por quê? Eu sei que essa é a vontade de Deus para mim. Eu não digo que todo mundo aqui tem chamado para ser pastor. Você pode ter chamado para ser um médico. Teve nenhum aleluia. Você pode ter um chamado para ser um advogado. Já saiu um já. Você pode ter um chamado para ser um engenheiro, sei lá. Mas, irmão, não interessa o que você vai fazer, desde que seja essa a vontade de Deus. E nisso você vai viver para a glória de Deus. Estava vendo um dia desse, um trailerzinho daquele filme O Pop. Já viram aquele filme? Todo mundo já viu o filme O Pop. Até aquela parte que os caras estavam no treinamento. Aí o Felipe perguntou ao pastor Rafael: você queria entrar no negócio dele? Porque eu queria ser do exército também. Você queria entrar no negócio desse aí? Eu falava: eu não tenho chamado para isso. Eu entendi, irmão, que para você gostar de algo, você tem que ter chamado para aquilo. Não tenho chamado para isso. Não tenho. Olha aqui. Deus te chamou para alguma coisa. Diga isso para quem está do seu lado: Deus tem um chamado para você. Você já sabe qual é? Ele foi em silêncio, né? Irmão, olha aqui. Se ele ficou em silêncio, isso é mal. Toda vez que eu vi o irmãozinho, toda vez que eu ia para São Paulo, eu encontrava esse mesmo irmão. Eu olhava para ele assim e falava: você já sabe para que você nasceu? Aí ele ficava mal pra caramba. Depois eu ligava para ele, outra vez você fala com ele: e aí, você já sabe para que você nasceu? Ele falou: eu não sei ainda, cara.
Você já sabe para que você nasceu? E quando eu olhava no olho dele, toda vez a pergunta que eu fazia para ele é: você sabe para que você nasceu? Que Deus tem um propósito para nós, irmão. Deus tem uma missão para você aqui. E você pode ser feliz, viver e vencer. Tem uma frase de um homem chamado Alan Sachs. Ele diz assim que a morte, ela é mais universal do que a vida. Porque todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Todo mundo um dia vai morrer, mas nem todo mundo está vivendo. Tem gente que vegeta, irmão. Ele não trabalha porque ele tem prazer. Ele trabalha porque ele tem que pagar a conta, só por isso. É normal, natural. Tem que pagar a conta, é por isso que ele trabalha. Mas ele não é feliz. Ele não vive. Agora um dia ele vai morrer. Por isso que a morte, ela é mais universal que a vida. Todo mundo aqui vai morrer. Preferência a vocês, eu faço velório. Eu não, eu vou durar até 200, a não ser que você dure até 230. Agora, por quê? Porque a morte vai chegar para todo mundo. Agora, viver, nem todo mundo vai viver. Tem pouca gente que vive, irmão. Tem pouca gente que você olha no rosto dela assim e vê que ela tem prazer em viver. Vê que ela tem prazer no que ela faz. Tem nada maior que isso. Você vê aqueles camaradas que é missionário. Quando eu digo missionário, não só missionário que vai levar a palavra, mas aqueles missionários que é médico, que vai para outro país, lá naquela zona de guerra, trabalhar. Esse cara não vê nada, irmão. Você não vê a alegria daquele povo? De onde sai essa alegria? É de ter prazer no que faz. Aquelas pessoas que são voluntárias e faz coisas para ajudar as outras. É o prazer. Deus te chamou, Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Agora pense com você. Será que hoje você está vivendo dentro do propósito de Deus? Será que você está dentro do propósito de Deus? Será que você está no trilho ou você saiu desse trilho? Será que Deus escreveu que você estaria trabalhando no lugar X, fazendo tal coisa, com tais pessoas? Será que é isso que Deus escreveu para você? Naquele livro que Ele tem para nós? Será que foi isso? Por isso, irmão, viva a vida que Deus tem para você. Segundo lema, para a gente poder viver e vencer. Agora lá no livro de Tiago, no capítulo de número 1, lá no finalzinho da sua Bíblia. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1, no versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a que Ele dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhes ser-de-á com ser. Pergunta para quem está no céu se ele precisa de sabedoria. Ele respondeu que sim ou que não? Ou ele não respondeu nada para você? Eu preciso de sabedoria. E a palavra de Deus diz assim: se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Ele concede para nós. Ele abençoa as nossas vidas com isso. Uma coisa maravilhosa. Segunda coisa que a gente tem que fazer para viver e vencer, além de descobrir qual é o propósito de Deus e viver esse propósito. Tem gente que descobre, mas não vive. Tem gente, irmão, que eu falo para você, olha aqui. Ele sabe qual é o propósito de Deus para a vida dele. Sabe qual é o chamado de Deus para a vida dele, mas ele não quer viver. Ele quer viver outras coisas. Ele quer ter status. Ele quer ter dinheiro. Mas ele não quer viver o propósito de Deus para a vida dele. Nunca perca isso, irmão. Viva o propósito. Tem gente que sabe, não vive. A questão não é só saber, é saber e viver. Primeiro é viva
os propósitos de Deus. E a segunda, busque sabedoria de Deus. Nós temos que buscar isso do Senhor, assim como nós falamos na outra quarta-feira que eu falei a respeito de Salomão. Nós devemos buscar isso no Senhor, essa sabedoria, porque o nosso problema, irmão, não é falta de dinheiro, não é falta de habilidade, é falta de sabedoria. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Deus falou a respeito disso através do profeta Oséias. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tem gente que está morrendo por quê? Não tem sabedoria, não tem conhecimento nenhum, não busca Deus. Falta sabedoria de como falar com os irmãos. Falta sabedoria para buscar Deus. Falta sabedoria para servir a Deus. Falta sabedoria no trabalho. Falta sabedoria para tratar os filhos, para tratar o cônjuge, para tratar os pais. Não tem sabedoria. Busque sabedoria de Deus e Ele vai dar a quem busca. Agora, quem não busca, continua sendo. Quem não é sábio é o que, irmão? É tolo. Quem não é sábio é insensato. E o Senhor fala: você quer sabedoria? Eu dou. Só peça, eu vou dar. A terceira coisa, abre comigo a sua Bíblia agora lá em Romanos, no capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Já achou aí? Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 8, 28 em diante. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aqui, a missão de Deus é que você se pareça com Jesus. Aleluia. Não precisa responder não, mas essa pessoa que está do seu lado, ela já está começando a parecer com Jesus. Ela fala como Jesus falaria, ela anda como Jesus andaria, ela faria o que Jesus faria, ela deixaria de fazer o que Jesus deixaria de fazer. Olha aqui, eu vou cooperar para que Deus transforme o meu caráter e eu seja mais parecido com Jesus. E essa é a terceira coisa. Nosso caráter precisa mudar. Estava compartilhando com a minha mãe a respeito de um primo meu lá em São Paulo. Ele estava passando por uns problemas. Eu falei: mãe, não adianta fazer isso. O problema dele é o caráter. E o que ele precisa ser tratado não é outra coisa. Precisa tratar ele é o caráter dele. Todo mundo tem caráter, irmão. Uns são bom caráter, outros são mau caráter. Mas caráter todo mundo tem. Tem muito mau caráter. E o que precisa, irmão, é Deus mudar o meu caráter. É mudar o nosso caráter. Para quê? Para que eu me pareça mais com Jesus. Aleluia. Para que você pareça mais com Jesus. Tem um livro que virou um filme que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Isso virou até uma campanha mundial. Fizeram uma pulseira e a pessoa andava com essa pulseira sempre para lembrar. Em seus passos, o que faria Jesus? Numa hora como essa, o que Jesus faria? Numa hora de briga, aí ele olha para a pulseira, o que Jesus faria? Jesus ia xingar ele, quanto nas mãos, você acha que Jesus ia fazer isso? Em seus passos, o que faria Jesus? Eu quero parecer com Jesus, irmão. Eu estou em obras, eu creio nisso. Eu vou mudar, estou sendo transformado. Vão tendo paciência comigo, irmão. Eu vou tendo com vocês e vocês comigo, em nome de Jesus. Amém. Mas é para quê? Para que nós venhamos nos parecer com Cristo. Aleluia.
para que a gente venha se parecer com você, venha se parecer com Jesus. Essa é a terceira coisa. Eu vou cooperar na transformação do meu caráter. Um pouco mais à frente agora, Romanos, capítulo de número 12. No versículo de número 18. Só um pouco mais. 12, 18. Diz assim: se possível, e quando depender de vós, tende paz com todos. Lê o 17, vamos ler o 18 de novo. Não torneis o mal por... Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, e quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Paulo diz assim: não torne o mal com... Se possível, quando depender de você, viva em paz com todos os homens. Tem alguém que você é intrigado? Tem alguém que você tem problema com alguém? Não, tem problema com fulano. A palavra de Deus diz: se depender de você, sempre que possível, viva em paz com todos os homens. Eu, graças a Deus, estou em paz com um monte de gente aí. Agora, se a pessoa não está em paz comigo, se depender de mim, né? A palavra de Deus diz: se possível, quando depender de você, esteja em paz. Eu tenho paz com todo mundo, irmão. Falo com fulano, com Beltrano. Não tem ninguém que fala, não coito olhar pra cara de Beltrano. Não tem isso, não, irmão. Então, graças a Deus, já teve, não tem não. Mas para quê? Para que a gente possa viver em paz com todos. Isso é palavra de Deus para você, irmão. Coloca isso no seu coração. Vive em paz com todo mundo, se depender de você. Agora, se não depende de você, se você não tem o que fazer, amém. Mas se depender de você, tenha a paz daquela pessoa. Coisa mais feia, irmão, é intriga nos irmãozinhos dentro da igreja. Aí eu tenho que fazer igual Kids. Eu pego lá na salinha, levo os dois pra salinha. Que não, fulano falou isso pra mim. Você falou? Não foi assim. Pro outro pede perdão, pro outro pedir perdão. Agora se abraça. Vou deixar 5 minutos abraçado. Precisa fazer igual criança, irmão. Agora tem que falar. Viva em paz, irmão. Nós somos uma família. Mas a palavra de Deus não diz que a gente tem que viver em paz só com a família, mas diz que a gente tem que viver em paz com todos os homens. Sabe aquele seu vizinho chato que coloca o som alto lá? Ei, misericórdia. Vive em paz com ele. Meu vizinho coloca o som a toda altura. Oh, aleluia. É misericórdia mesmo, viu? Eu passo lá, dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite, falo com ele. Se fosse outro, irmão, ia passar, fecha a cara. Se depende de mim, eu vivo em paz com todos os homens. Outro, irmãos, aprenderei com os meus próprios erros. Abra sua Bíblia comigo, lá em Salmos 51. Salmos 51. Aleluia. Salmo 51, versículo de número 1. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Penúltima coisa, o que eu farei? Eu vou aprender com os meus próprios. Você conhece gente que vai lá, quebra a cara uma, quebra a cara duas, e ainda vai quebrar a terceira de novo? Diz assim que errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice? 2 já é burrice? Eita. Agora, teve uma vez que nós estávamos aqui na igreja, teve uma moça que estava aconselhando ela, e eu falei assim, ó, melhor do que aprender com seus próprios erros, aprenda com o erro de quem já passou.
Ela falou, não concordo. Eu falei, por que não? Porque eu tenho que ter os meus próprios erros. Eu falei, mas fulano já errou. É como você ir para uma rua, a rua é sem saída. Para que eu vou lá também? Aprenda com erro. Se está errado, admita e aprenda com seus próprios erros. Não vive uma vida no erro. Se você sabe que está errado, não viva no erro. Aprenda com seus próprios erros. E se errou, não erre mais. Se arrependa em nome de Jesus. E por último, abra sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo de número 17. João, capítulo de número 17. Versículo de número 3. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim, 17:1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso número 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E que eu glorifique na terra, consumando a obra para que me confiaste fazer. Qual foi a obra que Jesus veio fazer aqui, irmão? Morrer na cruz, no nosso lugar. A última coisa que eu tenho que fazer é eu terminar aquilo que comecei. Você começou? Vai até o final. Começou? Vai até. Já pensou se Jesus parasse no meio do caminho e não fosse até o final? A cruz está meio difícil aqui, acho que eu não vou aguentar não. E parasse no caminho? Irmão, tem muita gente que começa a ler a Bíblia. Aí, primeiro dia eu vou ler a Bíblia. Mas ele não vai, nem a primeira semana ele conclui, irmão. Irmão, começou, vai até o final. Pega um livro, vai até o final. Você vai fazer algum curso esse ano, vai até o final. O que eu começar, eu vou até o fim. Doa sangue nas canelas, mas eu vou até o final. Não pare no meio do caminho, vá até o final. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.